Boa noite, hoje é dia 1º de maio, são 8h57. No 1º de maio, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cultivar a paz interior, né? E já a gente vai começar falando desse tema que é muito propício, né, pro momento que a gente está vivendo. Rubens, boa noite, tem mais pessoas aqui participando. Então nós vamos conversar sobre essa questão de cultivar a paz interior, como é que isso funciona, quais os benefícios, né? E qual a importância disso de cultivar essa paz, né? Essa tranquilidade interna no meio de tanta confusão, de tantas situações difíceis que a gente vive. Então, esse é o nosso papo hoje. Esperar só mais um minutinho das 9 horas para a gente começar em ponto, né? Quem for entrando aqui agora um pouquinho, que a gente já começa, 9 horas em ponto, a gente começa a conversar sobre isso. Talvez não, com certeza sempre foi muito importante a gente falar sobre paz, mas a paz interior, né? A gente fala muito das coisas que a gente faz externamente para as pessoas e muito pouco do que a gente faz pela gente, né? Bom, professor Rubens, por esse mais trabalho. Ô Dimas, então, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Então a gente tem um hábito que a gente, vamos tentar explicar o que é egoísmo, ser uma pessoa egoísta, né? E ser uma pessoa que não se valoriza, uma pessoa que não se dá o devido valor pessoal. A gente vê muitas pessoas que são muito bondosas, caridosas com todo mundo, menos com elas mesmas. Então elas têm uma crítica pessoal muito grande, elas se cobram muito, elas não se dão o direito a erros, a equívocos, né? Tudo tem que ser muito bom, muito perfeito, e quando não é do jeito que quer, da forma que quer, se sentem muito mal. Então como é que eu vou cultivar essa paz interior? Como é que eu vou cultivar essa minha tranquilidade de vida se eu não consigo ter um bom relacionamento, um bom convívio comigo mesmo? Então essa paz interior que a gente vai falar, esse cultivo da paz interior, de uma vida mais em paz, ela começa a vir dentro da gente, né? Boa noite, Jaci, tudo bem? Tia Linda, né? Entrou também aí. E eu preciso cultivar essa minha Robson também. Eu preciso cultivar a minha paz interior, o meu respeito comigo, as atitudes comigo. Então a gente vai conversar muito sobre isso, né? E aí eu vou pegar alguns trechos de algumas coisas aqui que eu tô Ercília, né? Que a gente precisa conversar um pouquinho. Um texto diz assim, né? Uma frase: vive-se na atualidade os dias de descontrole emocional e espiritual na Terra. O tumulto desenfreado invade quase todas as áreas do comportamento humano e da convivência social. Trata-se de uma guerra não declarada, cujos efeitos perniciosos atemorizam a sociedade. Guilherme Damasceno, boa noite. Então o que acontece? Então, quando a gente está vivendo uma situação, mesmo que nesse período de pandemia, a gente vive num clima de guerra, de conflito, relacionado às nossas opiniões e à opinião do outro. A visão que um tem, que o outro tem. Então a gente não consegue, mesmo nessa situação de conflito, mesmo nessa situação de doença, de situação, né, que nos colocou mais ou menos na mesma situação, mas a gente não consegue lidar com essa relação de uma maneira com tranquilidade. Não é porque existe o conflito, não é porque existe a situação, não é porque que tem o desafio da vida, tudo isso, que eu não posso ter paz, né?
Paz é uma coisa, tranquilidade é outra. Eu posso estar intranquilo, mas em paz. Como assim? Eu sei que algo pode acontecer, eu sei que tem essa situação e tudo isso tira a minha tranquilidade. Mas a minha paz, né? Ela não vai tirar. Como é que eu não vai tirar a minha paz? Na hora que eu começo a entender que isso faz parte de um processo, que isso faz parte de uma situação, e que se eu não tiver em paz eu não vou enxergar as coisas de maneira correta, eu não vou ver solução de maneira correta. Então uma coisa é paz, outra coisa é tranquilidade. Por isso eu vou falar de paz, a paz interior, né? Isso vai gerar ansiedade, medo, desconfiança, maledicência, relacionamento sem afetividade real, avareza, animosidade, enfim, né? Nós vamos entrar nessa situação. Então eu preciso procurar em mim, eu preciso fazer uma análise do que está tirando a minha paz, o que complica a minha paz, por que a opinião de uma pessoa me deixa tão transtornado, por que a atitude do outro me deixa tão desequilibrado, né? Qual é o poder que eu estou dando a outra pessoa tão grande a ponto dele tirar o meu equilíbrio pessoal? Então eu preciso entender por que isso está acontecendo. E isso normalmente vem, né? São as brigas internas, quando a alma está indisposta consigo mesmo. Os principais responsáveis, né? Pela beligerância, que é o conflito, que explode, né? O atormentado da vida, ceifando corpos, espalhando luto e aflições, tudo isso. É que a gente vai entrando num rol, e eu falei isso muito ontem, no evangelho que eu fiz aqui em casa ontem, de como a gente está deixando essas energias negativas, essa visão maléfica, vamos dizer assim, do mundo, tomar conta da gente. A tal ponto que a nossa luz interior, né, que a nossa esperança, a nossa fé, ela vai sendo apagada por esse excesso de situações, de conflitos, de intransigência, de indisposição, que vai trazendo para a gente um tormento muito grande. E nesse período de afastamento, essas situações ficam muito mais acentuadas. Como assim mais acentuadas? Como eu estou preso numa situação que eu não tenho controle, como eu estou no meio de uma situação que não cabe a mim, eu não tenho condições de interferir na sequência disso, eu fico nas mãos de várias situações. E é o que está acontecendo com a gente fica na mão da mídia, fica na mão de cientistas, fica na mão da OMS, na mão de tudo. E a gente fica naquela incerteza quando é que isso vai acabar, como é que isso vai se transcorrer, e ao mesmo tempo vê outras pessoas que estão tão desequilibradas quanto e começam a fazer apologia ao caos ainda mais intenso, a toda hora e a todo momento, e isso vai tirando de mim o quê? A minha tranquilidade, né? Vai tirando de mim a minha paz interior, a minha felicidade de viver. E infelizmente tem pessoas que já vêm, boa noite, Rose, já vem desde muito tempo com uma visão muito negativa da vida. Nós temos uma quantidade de pessoas que elas veem o mundo sob o seu prisma, sob o seu olhar, sob o seu jeito de ver, e acredita que tudo deve rolar dentro do seu ponto de vista. E quando não rola dentro do seu ponto de vista, elas ficam nervosas, irritadas, descontroladas, né? E isso ela vai passando para outras pessoas. Sabe, é uma corrente de ser uma corrente do bem, é uma corrente de nervosismo, uma corrente de insanidade, uma corrente de desespero que vai passando e vai, sabe, contaminando a todas as pessoas. Então eu preciso aprender a cultivar minha paz interior. E como é que eu cultivo minha paz interior? Eu vou cultivar minha paz interior na hora que eu começo a refletir da importância da minha própria vida, né? Ou seja, onde eu estiver, eu tenho que estar em paz. Aonde acontecer, o que acontecer no mundo, eu tenho que continuar em paz. Eu tenho que criar um ambiente interno, pessoal, de paz, né? De tranquilidade, para que eu resolva aquela situação. E também para que eu me proteja da situação. A gente tem que entender o seguinte: a minha imunidade
pessoal, a minha saúde pessoal, ela depende muito do meu equilíbrio interior. Não adianta eu tomar remédios, eu ter uma boa alimentação, ter uma carga de exercício legal e bacana, se internamente eu tô um bagaço, internamente eu tô com, né, eu tô lotado de pensamentos negativos, atitudes negativas, posicionamentos negativos, intransigência, né, e sempre olhando o pior. Isso vai afetar minha saúde física, não só minha saúde mental, minha saúde física. Os meus rins eles começam a funcionar de maneira ruim, o meu intestino ele começa a funcionar de maneira ruim, o meu sistema circulatório de maneira ruim, o meu sistema cardíaco de maneira ruim, o meu sentimento, as minhas emoções doentias, cheias de conflito, elas vão afetar a saúde do meu corpo físico, tanto quanto vão afetar a saúde do meu pensamento, minha saúde mental e comportamental. Então, se eu não procurar, de alguma forma, de algum jeito, criar dentro da minha rotina, dentro da minha vivência de vida, momentos de tranquilidade, momentos de reflexão, momentos de colocar um pouco para fora esse estresse todo, todos esses pensamentos, a coisa fica difícil. Então eu preciso encontrar dentro de mim, vamos dizer assim, uma área, um terreno interno aonde eu cultive a paz. E o que é cultivar a paz? Quais são essas sementes da paz? Pensamentos mais positivos, ações mais generosas, atitudes mais caridosas, um comportamento mais fraternal, uma atitude mais amorosa. São sementes que eu posso, a compreensão, a aceitação, o perdão, são sementes que eu posso cultivar dentro de mim e criar dentro de mim esse aspecto de paz, de superação das dificuldades que eu estou vivendo no dia a dia. Então eu preciso criar dentro de mim esses locais aonde eu vou encontrar minha paz. São Francisco dizia assim na Carta Magna da Paz que ele escreve, né, ele diz: Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Então eu tenho que ser um instrumento da paz, né? A pessoa que tem paz interna, boa noite Edmar, que tem a paz interna, que tem essa visão mais fraterna, mais compreensiva, mais tolerante e que consegue manter esse equilíbrio no meio desse caos, boa noite Jaqueline, ele consegue levar tranquilidade e paz para aquelas pessoas, e ele consegue tirar aquelas pessoas do caos, consegue tirar aquelas pessoas daquela situação de desconforto, de desarranjo, de sofrimento e de dor. Se eu não cultivar a paz dentro de mim, uma visão mais poderosa dentro de mim, mais assertiva, como é que eu auxilio os outros? E principalmente, como é que eu me auxilio? Se eu fico cultivando dentro de mim, a desesperança, a falta de fé, a falta de compreensão, a intolerância, o rancor, o ódio, a angústia e outros tantos sentimentos negativos, como é que eu vou auxiliar alguém? Como é que eu vou ajudar alguém? Muito difícil. Então eu começo esse processo de cultivar a paz dentro de mim mesmo, né? O pacifismo é um movimento que se origina do imo, né? Do imo, ou seja, do íntimo do ser humano, e se exterioriza de forma de justiça social, harmonia espiritual e equilíbrio moral. Então eu preciso levantar essa bandeira do pacifismo. Pô, mas tá tudo perdido, tá uma guerra, tá uma confusão, tá tudo dando errado, e você fica falando de paz. Como é que a gente vai sair dessa confusão toda, né? Você tá fora do mundo, você tá o quê? Tá louco? É algo que normalmente as pessoas fazem. E quando você está assim, a única coisa que você faz é propalar ou disseminar a discórdia, o pânico, o desespero. Agora, quando você fala para as pessoas: calma, vamos refletir, né? Vamos equilibrar nosso pensamento, vamos tranquilizar para a gente ver o que a gente precisa fazer de maneira calma, tranquila, ponderada, para a gente sair dessa situação. Você entendeu? É levar uma palavra
de tranquilidade, uma palavra de esperança, de equilíbrio para as pessoas. E não só de uma emoção desenfreada, desencabida, né? De uma maneira completamente distorcida. Então a gente tem que entender que a paz, né, construir a paz interior, é um projeto, né? Então, como é que é um projeto? Eu preciso olhar para mim mesmo e estabelecer o meu projeto de paz interior. Para isso eu preciso também limpar o meu terreno interior, meu mau comportamento, as minhas más atitudes, as más ações, os medos, os receios, né, as dificuldades que eu tenho. Eu preciso limpar esse terreno, né, interno, e aí começar as minhas fundações, né? O que seriam essas fundações? É o conhecimento, a informação, uma visão diferenciada, buscar novas formas de ver o mundo, ver novas possibilidades perante as situações e as adversidades que estão acontecendo. Criar paredes de proteção, né? O que é criar paredes de proteção? É criar atitudes que não permitam que o pensamento negativo, que as atitudes desenfreadas cheguem até mim de uma forma desequilibrada. Não permitir que isso entre em mim. A falta de harmonia emocional, espiritualidade, né, buscar esse equilíbrio mental e moral, é reencontrar-se consigo mesmo. Sim, é bem por aí, Dimas, né? Então essas paredes que eu vou construir não são para eu não ver o mundo, mas é para eu proteger o meu mundo interior, para que essas coisas negativas não venham destruir a minha plantação, né? E a cobertura, o que é a cobertura? Quando eu estou plantando a semente, né, de uma plantação, eu tenho que fazer uma cobertura, eu tenho que colocar algo por cima que vai proteger. Boa noite, dona Antônia. Que vai proteger essas sementes. E qual que é a proteção das sementes da paz? É a prática do bem, é a prática da caridade, é a prática do amor, é a prática da fraternidade, é a prática, o praticar o respeito ao outro, é praticar a tranquilidade na observação, é não se deixar levar pelo desespero do outro, é conseguir dentro de mim esse equilíbrio. E é assim que eu vou cultivando essa paz, essa tranquilidade, né? Lá em Mateus 10, do 34 ao 35, Jesus diz assim: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, e de sua sogra a nora, né? O que ele quis dizer com isso, né? O seu pensamento era o seguinte: não creia que a minha doutrina estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo como pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Então, quando Jesus fala isso, e a gente tem que entender isso, que a paz é feita de luta, mas não é uma luta, uma luta muitas vezes sangrenta, como ele coloca, mas não é uma luta onde aquele que busca a paz vai para o confronto físico, para a desmoralização do outro, para acabar com a dignidade alheia. Não, é um trabalho onde o meu exemplo, a minha atitude vão falar muito mais do que aquilo que as pessoas imaginam. São as minhas ações, as minhas atitudes, o meu exemplo, que vão ser as minhas armas, né, contra todas essas situações que a gente está vivenciando hoje. Então eu preciso criar maneiras novas de fazer as coisas. Então eu preciso criar situações mais interessantes para mim, né? Então, e é isso que vai fazer com que eu cultive uma vida mais saudável, eu cultive uma vida melhor, mas sem fugir, né? Sem fugir da batalha diária, sem fugir da vida. Não é para eu entrar para um mosteiro, me clausurar e fugir das adversidades e lá vou encontrar paz. Não, eu preciso encontrar paz no confronto diário, no dia a dia, nas situações que as coisas acontecem, nos problemas que as coisas acontecem. É aqui que é o meu campo de luta, é aqui que eu vou desenvolver a minha paz.
E eu desenvolvo essa paz na hora que eu começo a ter um projeto de vida, um projeto consistente, um projeto com começo, meio e fim, um projeto onde eu demonstre, através das minhas atitudes, do meu comportamento, aonde eu quero chegar. E a minha grande defesa vai ser justamente o quê? O meu comportamento, a minha atitude, a defesa das minhas crenças, a defesa das minhas fés, da minha fé e da forma com que eu vou lidar com a adversidade. Eu preciso saber que nesse cultivo da fé, né, vão ter algumas ervas daninhas, que são angústias, melindres, mágoas e outras atitudes que muitas vezes não são as melhores, que vão entrar ali na minha plantação e vão provocar muitas vezes uma perda de paz. E eu preciso ir lá e remover essas ervas daninhas. E como é que eu removo essas ervas daninhas? Através de um comportamento mais adequado, de uma visão mais adequada, no cultivo do bom relacionamento, do bom convívio, das palavras amáveis que eu coloco para as pessoas, né? Tudo isso vão fazer com que essas ervas daninhas saiam da minha plantação e eu consiga de fato e de verdade cultivar a minha paz interior, né? Na expressão comum, ter paz significa haver atingido as garantias exteriores, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade ou ausentando-se dos movimentos da vida, né? E não é isso, né? Eu preciso... Licença só um pouquinho, pegar uma aguinha aqui. Eu preciso aprender a ter atitudes e posturas éticas com as pessoas que convivem comigo, com as pessoas que se relacionam comigo. Eu preciso ter uma atitude mais organizada com as pessoas. Eu preciso aprender a respeitar as pessoas. Eu preciso aprender a respeitar a opinião diferente dos outros, né? A gente fica sempre naquela querendo ter na vida da gente pessoas que digam amém, que concordem com tudo que a gente diz, e não é por aí, né? Eu tenho que aprender a trabalhar com o contrário, com o contraditório, com as visões diferentes, porque isso me enriquece como pessoa. E uma outra forma também de criar essa minha vida, minha paz interior, é aprendendo a lidar com isso, porque isso aí são vitaminas, são proteínas para a minha fé, né? Não vou usar outra expressão, a palavra, só adubo, né? É um adubo, é um fertilizante para a minha fé. Quando você busca as alternativas, se afastando da realidade, na verdade, você está fugindo de você mesmo. Sim, e o pior de tudo, Dimas, além de fugir de você mesmo, é uma grande ilusão, né? Porque aonde você vai junto, né? Aonde você vai a tua forma de ver, teu comportamento, tua postura, teus erros, os teus desacertos. Então eu não fujo. Eu me iludo, eu entro num processo de ilusão. E muitas vezes o meu comportamento é para afastar pessoas que têm a capacidade ou a condição de mostrar para mim mesmo os equívocos que eu estou cometendo. Aí eu começo a afastar essas pessoas porque eu não quero ver a realidade, né? Eu não quero ver quem eu sou. Eu não quero ver aonde eu cheguei. Eu não quero ver os meus erros e os meus equívocos. E aí como é que eu vou cultivar a paz, né? A paz também está no processo de você olhar as coisas, a realidade com serenidade. Vamos pegar um exemplo que a gente está vivendo agora, né? Eu estava lendo algumas notícias. Agora nos Estados Unidos já tem uma vacina que vai ser testada, um antiviral que vai ser testado agora a partir da semana que vem. E tem mais seis vacinas que estão sendo testadas. E uma coisa que eu não sabia, a vacina do Ebola, né? Quem é mais antigo vai se lembrar do Ebola, ficou pronta o ano passado. Foram 16 anos para que ela ficasse pronta. Nós já temos uma possibilidade, né, de pelo menos 6 a 7 vacinas. Eu tenho a alegria durante as nossas preces que a gente está fazendo todos os dias aqui, né, às 18h30 e às 19h30, de relato de pessoas que
que tem parentes que contraíram o vírus, mas que estão sendo tratados e estão se recuperando, né? Então, eu sei que as pessoas que têm as dores da morte, tem tudo isso, está acontecendo, são famílias que estão sofrendo, né? Que é uma perda irreparável e que a gente vai precisar cuidar, né, amparar essa família. Mas eu também tenho que olhar para o tanto de outros que estão sobrevivendo, estão superando, e para a quantidade de gente que está trabalhando para encontrar uma solução para isso, sabe? Eu vi uma expressão essa semana do professor Gretz, que é um palestrante lá de Santa Catarina, que diz o seguinte: o otimista ele pensa que vai dar certo, né? Agora fugiu outro termo, mas tem outra característica, também tem outros com outra característica, né? Que tem certeza que vai dar certo. Um pensa, o outro tem certeza. Daqui a pouco me volta o termo, né? Entre o otimista e o outro termo que me fugiu agora, mas depois eu me lembro. Então é isso, eu tenho que ter certeza das coisas, e isso eu só vou ter certeza na hora que eu trabalho em paz, né? Que eu crio paz dentro de mim. Você imagina um médico que vai tratar de você perseverante. O otimista acredita e o perseverante tem certeza que várias coisas vão dar certo. Então eu preciso ser mais perseverante. Imagina um médico que vai tratar de você e ele chegar todo apavorado, todo nervoso. Oh meu Deus, o que vai acontecer agora? Começa a tremer. Você percebe que está todo perturbado. Você vai ter coragem de ser tratado por ele? Você não vai, você vai ficar pior ainda. Mas quando vem aquele médico que mesmo em todo problema, toda dificuldade que está vivenciando, toda situação, chega para você: ô meu amigo, vem aqui, vamos lá. Se preocupa não, as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer, vamos fazer o tratamento, você vai sair dessa, sabe, você vai sair melhor, né? Tenha fé, vamos confiar. E ele passa para você confiança, ele passa paz e tranquilidade. Ele sabe da dificuldade, ele sabe dos problemas, mas ele acalma a família e acalma o doente. É esse o verdadeiro trabalho das pessoas que querem ajudar os outros. Não é perturbar o outro, não é tirar a paz do outro, não é levar o outro ao desespero, mas é dar perspectivas, é dar possibilidades. Boa noite, Helenice. De que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, né? Tem uma outra frase assim que eu peguei aqui, trouxe para vocês, que é o seguinte, né? É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. Por que eu estou falando isso, né? Eu preciso entender que a paz, né? A nossa paz, ela vem de uma coisa subjetiva. Ela não vem de uma coisa física e material. Ela vem das minhas crenças, daquilo que eu acredito, daquilo que faz parte de mim, daquilo que está dentro de mim, do meu pensamento, do meu sentimento, das minhas emoções. Se eu tenho esse equilíbrio emocional, se eu tenho essa visão emocional, fica mais fácil eu cultivar isso. Então, eu preciso aprender, eu volto novamente, né? Limpar o terreno. Né? Então, e como é que eu faço isso? Eu preciso pesquisar origens desses acessos de demência, né, passageira, que a gente tem de vez em quando, né? Que o bruto, que a pessoa de sangue frio tem, é o excesso de racionalidade, o excesso de passionalidade. Então eu preciso, né, o orgulho ferido, tudo isso são coisas que vão criando dentro de mim um terreno infértil, um terreno ruim para a paz. Então eu preciso ir limpando, fazendo a minha reforma íntima. A palavra de novo aí, reforma íntima, né? Eu tenho que entender que o orgulho me induz a julgar as pessoas de uma forma muito, muito crítica, né? A não suportar a comparação com as outras pessoas, a me considerar tão acima das outras pessoas, como se eu fosse muito melhor que as outras pessoas. E principalmente, né, o egoísmo, o orgulho me provoca cólera, né? O que é a cólera? A raiva, a ira.
Eu preciso desenvolver a humildade. A humildade é um grande fertilizante para a paz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, como diria Mateus, né? Então eu preciso aprender a cultivar a paz através da humildade. A humildade é a consequência natural do entendimento humano acerca da inutilidade do poder temporal e das ostentações de toda a ordem, fazendo com que o humilde se volte à conquista de si mesmo, né? Então a paz e a tranquilidade começa em mim. Eu só vou ter um mundo em paz se eu estiver em paz. Agora, se o mundo pode estar a mil maravilhas, se o meu mundo interno estiver desequilibrado, nada funciona. Então a paz começa em mim, a tranquilidade começa em mim, né? Gente, eu estou falando muito. Se vocês quiserem fazer alguma observação, alguma colocação, fiquem à vontade, né? Porque eu disparo e começo a falar bastante. Então, como é que eu construo também essas fundações? É amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Então, a minha fundação pessoal é baseada na caridade, né? No fazer ao outro que eu quero o melhor para o outro, e assim como eu faço para mim também. É ser mais mais amoroso com as pessoas, né? É fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É ser caridoso. Como é que eu construo essas barreiras de proteção? Essas paredes que vão me proteger? Através da benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. E isso cria uma barreira de proteção, paredes de proteção que são muito boas para eu, sabe, para eu disseminar dentro de mim a paz, a tranquilidade. E como é que eu faço isso também para trazer a bondade para dentro de mim? A bondade, né, João? A bondade nos pensamentos, nas palavras, no olhar e nas suas atitudes. É assim que dizia João, né? E isso transforma, traz a bondade para a gente. A bondade nos pensamentos, nas palavras, no olhar e nas minhas atitudes. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura, que são as formas de manifestar-se. Então, quando eu sou benevolente com o outro, tolerante, paciente, né, com as outras pessoas, isso vai criar o amor, né, e vai produzir a afabilidade e a doçura. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. E isso produz em mim sentimentos e ações melhores. E assim eu vou cultivando melhor cada vez mais a minha paz interior. E quais são os efeitos da bondade? Harmoniza o ambiente, pacifica a fome espiritual, estabelece equilíbrio na sociedade, ilumina o nosso coração e minorar o sofrimento de muitos. Então, quando eu sou bondoso, o ambiente fica mais tranquilo. Eu pacifico a necessidade espiritual do outro. Eu estabeleço equilíbrio social. Eu ilumino o nosso coração. E eu diminuo o sofrimento alheio, só sendo bondoso. E o que é compreensão, né? Para trato com a indulgência, a compreensão lhe torna verdadeira sinonímia, né? O que é, né? É essa similitude, essa coesão. É saber compreender as razões, os motivos de uns e outros, né? Eu preciso entender, eu preciso ter essa sintonia, eu preciso ter essa empatia com o outro para poder compreender. Se eu não tiver isso, eu não compreendo o outro. Então é a compreensão no ato e no comportamento do outro. E isso vai fazer também com que cultive internamente essa paz interior e a paz com as pessoas perto de mim. E também uma coisa fundamental, né? Disseminar o perdão. O perdão a mim mesmo. Eu preciso aprender a me perdoar. Não adianta eu perdoar só os outros e continuar me culpando e falar eu não me perdoo, eu não admito isso em mim mesmo. Não, não é assim, eu preciso perdoar. E isso é fundamental na vida da gente. É perdoar quantas vezes for necessário, quantas vezes te magoarem, quantas vezes te perturbarem. Perdão, né? E se perdoar. Isso é a rega, né? É a água que vai fazer a sua paz interior florescer.
paciência. Eu preciso disseminar a paciência, né? Não vos afliges, pois quando sofreres, antes bendizei de Deus onipotente, sede paciência. Então, sabe, ultimamente a gente vem sendo muito impaciente, querendo as coisas muito rápido. E eu preciso entender que tudo tem seu tempo e a sua hora, e as coisas vão vir na hora certa. O planeta está passando por um desencarne em massa por causa dessa pandemia. Seria uma reforma íntima universal pelas nossas atitudes? Dimas, eu vou dizer uma coisa pra você. Essa, talvez de uma forma até bem que é diferenciada. A quantidade de desencarnes que nós temos diariamente é muito superior, mas muito superior ao do coronavírus. A quantidade de pessoas, como eu falei antes, a cada 40 segundos alguém desencarna por suicídio, morre por suicídio. A cada 40 segundos no mundo alguém morre por suicídio. E essa quantidade deve ter aumentado muito nesse período de pandemia. As mortes por questões de saúde, por outras doenças, aumentaram muito. A morte por violência aumentou muito. Então o nosso mundo já está um desencarne coletivo há muito tempo, porque a gente não percebe. A gente está tomando consciência mais hoje por causa da mídia, né? Eu não sei se... Eu vou contar um detalhe, talvez vocês não saibam. Vocês sabem por que a gripe espanhola tem esse nome de gripe espanhola? Vocês têm noção? Né? Já tem noção por que tem esse nome? Gripe espanhola? Porque a gripe espanhola, ela surgiu no final da Primeira Grande Guerra. Segundo a pesquisa, foi um vírus que veio dos Estados Unidos e que pegou o mundo inteiro. E os países aliados, eles criaram uma política de não divulgar na imprensa mundial a existência do vírus. Então eles se fecharam, né, para não divulgar isso que estava acontecendo. Como a Espanha estava fora desse eixo da guerra e tinha uma imprensa livre, a Espanha começa a divulgar através da imprensa a existência desse vírus. E aí o vírus acaba sendo batizado como a gripe espanhola. Não é porque ela surgiu na Espanha, mas foi a Espanha que divulgou. E é a mesma coisa hoje, né? Só que hoje a divulgação, né, é mundial, né? É a toda hora, é a todo momento. Isso é bom, isso é ruim? É uma coisa que a gente precisa pensar, né? Porque, pensa bem, a quantidade de informação em cima da gente é muito grande, e isso tira da gente a nossa tranquilidade e a nossa paz. Então o que eu queria trazer para vocês hoje é isso, né? Não é um vídeo muito longo, hoje é sexta-feira, é dia de estar com a família, é dia de assistir um filmezinho com a família, é o dia de conversar, é uma noite de conversar, de se confraternizar, né? De estar junto realmente, né? De estar fazendo algo mais próximo à família. Então eu trouxe mais essa reflexão de saúde, né? De paz interior, para a gente pensar um pouquinho no nosso comportamento, na nossa atitude, né? Aprender a conviver, desenvolver paciência convivendo com as pessoas, com os desafios da vida, persistir numa atividade difícil tranquilamente, né? Esperar o melhor momento para certas atitudes, aguardar em paz a compreensão que ainda não se tem obtido e ouvir com calma e atenção sem ter pressa, né? Então tudo isso são reflexões que a gente precisa elaborar, a gente precisa fazer. E eu queria trazer isso para vocês hoje, né? Pra gente... É isso, né, Helenice, né? Essa quantidade de informação assusta muito. E a gente se perde nessa quantidade de informação. Então é por isso que a gente precisa cultivar a paz. Hoje à noite mesmo, daqui a pouco, assim que encerrar o vídeo, vamos sentar com a família, vamos conversar, vamos ouvir uma música, vamos assistir uma comédia, vamos contar uma piada, vamos fazer alguma coisa. Exatamente, sabe? Tirar a nossa visão esse excesso de informação negativa, para que a gente possa dormir em paz. Senão a gente não dorme em paz, né? Cada um segundo as suas obras. O ideal da paz é inerente a todos os seres humanos, né?
que deve ampliar por meio da oração, de recolhimento interior, da meditação, que renova e revitaliza as energias. Então, olha, gente, vamos estabelecer assim na vida da gente prece e meditação, né? Ela aumenta, a prece já é cientificamente comprovada, a meditação também comprovado, que melhora muito a saúde emocional nossa, a saúde física, a saúde espiritual da gente. Então vamos trabalhar mais a prece, mais a meditação, mais a espiritualidade, mais o estar junto com os outros. Isso faz muito bem para a gente, né? Então vamos trabalhar esses aspectos no dia a dia, nesses próximos dias. Já estamos indo para 40 e poucos dias, há mais de 40 dias nesse processo, e eu tenho fé, né, e acredito que daqui a pouco isso vai chegar a um consenso. Como eu falei, já vai ter uma vacina sendo testada, já tem mais 6 a caminho, tem tratamentos diferenciados que estão sendo feitos, tem pessoas que estão sobrevivendo, tem tudo isso acontecendo. Então vamos trazer isso pra gente, né? Trazer essa paz, né? E tirar esse peso do coração. Como isso? Através da prece, da meditação, sabe? Através de uma boa conversa. Liga para as pessoas que você gosta, bate um papo pelo WhatsApp, bate um papo pelo celular, pelo Facebook. Cria atividades para você divertir os outros e divertir a si próprio. Não se cobrem tanto, não exijam tanto de vocês mesmos, se amem mais, se respeitem mais, sejam mais felizes, não se levem tanto a sério sempre, né? E vamos aprender a olhar as coisas de uma maneira muito mais carinhosa, fraternal, universal, né? Vamos trazer mais a figura do Cristo, mais a figura de Buda, mais a figura de Alá e de todos esses seres maravilhosos que habitaram a Terra, de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Chico, sabe, das crianças que estão nascendo. Gente, está nascendo crianças, né? Tem crianças nascendo, crianças brincando, crianças sorrindo. Vamos ver, vamos olhar isso. As plantas continuam crescendo, florescendo, perfumando o mundo. Então vamos ter um olhar mais amoroso para as pessoas. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muita paz, muita tranquilidade. Nós continuamos orando por vocês. Irenice, o nome dos seus filhos estão na prece. O nome das pessoas, todas as pessoas que deram os nomes, nós estamos orando todos os dias, regularmente. E isso é um trabalho de amor e de carinho para a gente e para todas as pessoas. Então continuem assim, com pensamentos elevados. Amanhã a gente volta, a gente conversa. Tenham uma ótima sexta-feira. Se abracem, se amem, se respeitem e acreditem realmente em Deus, e não deixem que as trevas, né, que os pensamentos negativos apaguem a luz que todos nós temos no nosso coração. Tenham uma ótima noite, fiquem com Deus e até amanhã. Até mais, gente.